Degradação ambiental na Amazônia? Propriedade privada resolve isso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Recentemente ganhou grande repercussão na mídia centralizada a atividade de garimpo de ouro no Rio Madeira, nas adjacências da divisa entre os estados de Amazonas e Rondônia. Imediatamente taxados de todo tipo de adjetivos pejorativos e demeritórios, essas pessoas que nunca tiveram chance de se expressar na sociedade passaram a figurar entre as sensações do momento, tornando-se alvos fáceis dos egos inflados e dos autoritários de plantão, que não perderam essa chance de ouro para mostrar a todos como são virtuosos e preocupados com o meio ambiente. Isso me faz lembrar como os madeireiros outrora eram tratados aqui na região. De ajudante de serraria a engenheiros florestais, vários foram presos, alguns até torturados e abandonados no mato. Outros tiveram seus equipamentos confiscados, destruídos ou queimados. Eram os algozes da floresta amazônica. Mas ainda me vem à lembrança como os criadores de gados eram tratados, verdadeiros parasitas ambientais. O gado, com a sua flatulência causadora do aquecimento global, seu casco degradador de solo e os vaqueiros com seu jeito rústico e de trabalhador incansável, fiéis a valores universais, o que é insuportável para a elite socialista. E ainda recentemente, um amigo que se intitula liberal me afirmou categoricamente que os plantadores de soja da Amazônia são aventureiros. Acho lindo quando alguém quer me ensinar a realidade de onde eu vivo. Gente, quando se fala de Amazônia, há de se ter em mente que se está falando em mais de metade do território brasileiro. Qualquer afirmação generalizada para uma área de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados é um absurdo per se. Isso sem contar na Amazônia peruana, boliviana, colombiana, venezuelana, das Guianas e do Suriname. Então, quando se fala em Amazônia, sempre vem a pergunta: o que você quer dizer com isso? Mas vamos tratar desses supostos aventureiros amazônicos pela ordem que eles adentram na floresta. Quem observou essa sequência foi Berta Becker, que, com seu mestre Marx, acertou mais ou menos no diagnóstico, mas foi um desastre na solução. Desde já, peço perdão se vamos demolir sua ideia de bom selvagem atribuída aos índios. Já no que tange a atuação de políticos, acho que ninguém mais duvida de nada dessa gente. Mas aviso, o conteúdo aqui contém altíssima dose de red pill. Primeiro, garimpeiros. Na extensão da Amazônia, há imensas reservas de pedras e metais preciosos, muitas ainda pouco estudados em sua totalidade, sem falar em depósitos de petróleo e gás. Várias dessas fontes de riqueza naturais conhecidas localizam-se em terras indígenas e são explorados, mas mantidos em segredos por esquemas de corrupção encabeçados por políticos, fiscalizados por líderes indígenas regionais, que inclusive escravizam outros membros da sua própria etnia, e operados por garimpeiros famélicos. A mídia tradicional sempre se fartou com o dinheiro vindo dessa operação. Assim, mantinha o silêncio. Só a título de exemplo, são diamantes na divisa de Rondônia com o Mato Grosso e no interior de Roraima, ouro no Peru, próximo de Puerto Maldonado, e ao longo da bacia do Rio Madeira. Mas essas explorações reconhecidas pelo governo central são fonte de esquemas. No interior de Rondônia, há a ocorrência de cassiterita, que onde deriva principalmente o estanho e só se permite a exploração por grandes empresas. Inclusive, há uma planta gigante dentro da Floresta Nacional do Jamari, sabia? Mas como pode isso? Pois é, será que ali não ocorrem acidentes? Claro que sim. A gente fica sabendo? Claro que não. Morte de trabalhadores, rompimento de barragens, poluição de garapés, tudo fica entre a empresa operadora e os órgãos fiscalizadores, como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que seu amigo socialista jura que estão lá para proteger o meio ambiente. Enquanto isso, seu político de estimação fica se preocupando com canudinho de plástico e o socialista de iPhone preocupado com vasos de borra de café. Também acho bonitinho aparecer um Zé Ruela qualquer que se auto-intitula representante dos garimpeiros da Amazônia. Caramba! Ninguém se deu conta que esse é mais um pau mandado do sistema? Foi lá para dizer o que as pessoas querem escutar. Que nojo! Ah, e ainda tem o Mourão, nosso vice-presidente positivista, grande especialista em Amazônia, que apareceu dizendo que o ouro é contrabandeado para o exterior. Olha, vejam só, se fazendo de sonso. O ouro é trocado por drogas bebê, que transportado para a Europa garante lucros muito maiores, em mais esquemas envolvendo políticos. Segundo, madeireiros. Depois que os garimpeiros criaram os primeiros acessos e inclusive porque muitos simplesmente não ganharam dinheiro com garimpo, surgem os madeireiros.
Inicialmente fazem o que se chama de corte seletivo, ou seja, cortam somente as grandes árvores com alto valor comercial, que sim, vão parar na Europa para embelezar os palácios do Macron. A extração madeireira reconhecida pelo governo é feita em manuseio sustentável, ou seja, há uma exploração estudada a fundo por engenheiros e técnicos que garantem nova extração a cada 25 anos, em média. Mas, de novo, encabeçada por políticos e seus asseclas, há todo um comércio de guias de trânsito de madeira, que são retiradas de qualquer parte da floresta, mas especialmente dentro de reservas, para serem levadas às serrarias, estas duramente fiscalizadas e penalizadas pelo mesmo governo. Esse é o inferno onde quem trabalha pouco é extenuado, enquanto o mafioso se recheia de dinheiro. Qual o mérito do mafioso? Te enganar com uma história bonitinha, pagando pessoas para abraçar árvores enquanto choram. Terceiro, criadores de gado. Depois que a floresta já não tem tanto valor com a madeira, chega o criador de gado, corta o resto das árvores e bota fogo. Na próxima chuva semeia o pasto, que a partir daí cresce bonito. As árvores da Amazônia não têm resistência ao fogo como as árvores do Cerrado e da Caatinga, então basta uma queimada e se acabou a floresta. De imediato, só rebrotam palheiras, como o babaçu, mas que aí servem para sombrear o sol forte da região. Isso é feito em áreas imensas e começou com uma iniciativa do próprio governo na época dos militares. Eram os projetos de assentamento e colonização do INCRA. Diz a lenda que o colono vinha para a Amazônia, nos famosos projetos de assentamento, que eram um reduto de febres e malárias e ganhavam um facão e uma motosserra. No outro ano, passava a fiscalização e se ele não tivesse derrubado todo o mato, perdia o lote. A coisa evoluiu e hoje há esquemas de preparação de terras para gado dentro das reservas ambientais. O pessoal entra na mata, cortando metade do tronco das árvores maiores. Quando chegam os ventos fortes do verão, essas árvores caem, levando as menores. Na época da estiagem, lá vem a queimada, seguida da semeadura do pasto por avião na primeira chuva. Tão logo brota capim, lá está o gado pastando. Mas o governo não faz nada? O IBAMA não fiscaliza? Pois é, pequeno aprendiz. Nem se quisesse. É impossível fiscalizar. E é da natureza humana contornar leis coercitivas sem sentido. Pode fazer sentido para você que está aí no seu apartamento, na frente da sua TV de 50 polegadas, tela curva e acabou de chegar da academia depois de uma passada no shopping onde jantou um prato japonês vegano. Mas para o indivíduo que está à beira da miséria e da fome, cortar árvores e criar gado é questão de sobrevivência. Lembro também da época do esquema Friboi-PT, em que fecharam vários frigoríficos da região Rondônia-Acre, forçando os criadores a enviar o gado para ser abatido nos frigoríficos da Friboi no Mato Grosso do Sul ou até em São Paulo, arcando com um frete de quase 3.000 quilômetros. Porque todo criador tinha gado represado no pasto porque não havia frigorífico para abatê-lo, o preço despencou. Carne barata para você, jatinho e vinho para o mafioso. Quarto, plantadores de soja. Depois que garimpeiros abriram caminho, madeireiros exploraram a madeira e criadores de gado limparam a área, agora chega o sojeiro. Mas essa gente é diferente. Agora, são operadores de máquinas caríssimas e cheias de tecnologia, usando sementes com melhoramento genético em um negócio voltado para a exportação, principalmente China. E o governo também gosta disso, porque eles roubam impostos de maneira muito fácil. É só controlar a saída dos portos. E justo é essa gente a quem a mídia tradicional quer demonizar. Veja, já está tudo feito. A guerra contra o desmatamento já está perdida. E está perdida desde o início por uma questão de princípio, que chamamos de tragédia dos comuns. As áreas públicas, como parques nacionais, reservas e mesmo terras indígenas, se encaixam nessa categoria, pois teoricamente não têm dono. São do povo brasileiro, vai dizer o demagogo. Ou, são estratégicas para a nação, diria o nacional-socialista. Se não tem dono, não é de ninguém. E quem usar primeiro extraindo o máximo de recursos que puder, ganha. Ah, mas o Estado tem que fiscalizar. Meu pequeno príncipe, o Estado só fiscaliza onde ele pode tirar dinheiro. Do comerciante, do vendedor de rua, de grandes empresas, de hospitais. O resto não interessa. É só para fazer de conta. Então, há incentivos para a sobreexploração de áreas sem dono. Bem que me disseram que cachorro de muito dono morre de fome. Por outro lado, o dono de uma propriedade privada tem os incentivos corretos de manter e tirar o melhor proveito dos recursos que ali existem. E se ele não fizer, será ele mesmo prejudicado por isso. Inclusive, o proprietário tem o direito de preservar a floresta, se assim desejar. Então, para de reclamar,
Levanta do sofá e vai ganhar dinheiro para comprar uma área no meio da floresta a fim de preservá-la. E deixe em paz quem quer trabalhar honestamente. Lembre-se que esses trabalhadores demonizados pela mídia tradicional suprem a demanda do mundo por metais, pedras preciosas, madeira e produtos da floresta, carne, couro, leite e derivados, soja, milho, arroz, melancia, feijão, castanha, café, açúcar, cupuaçu, pupunha, etc, etc, etc. Se não houvesse demanda, ninguém derrubaria a mata para produzir essas coisas. Enquanto houver demanda, sempre vai aparecer alguém para supri-la. E este é o mesmo caso das drogas. Mas o Estado adora lidar com problemas insolúveis. Ele pega o seu dinheiro, não resolve nada e depois ainda pede mais. Já chega de alimentar esse monstro. Já chega de cair nessas mentiras. Quer preservar a Amazônia? Tire os políticos de lá. A Amazônia é livre para as pessoas que ali trabalham e produzem. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!